E o prefeito Emanuel Pinheiro decidiu implementar a quarentena coletiva obrigatória na capital. Só que quase tudo está funcionando normalmente. Para o Ministério Público Estadual, muitos gestores estão fazendo a chamada necropolítica. Confira. Necropolítica nada mais é, explicando de uma maneira bem simples, o uso do poder social e político para definir como o cidadão deve viver e também como ele deve morrer. Nos últimos 14 dias, Mato Grosso registrou mais de 1.000 mortes ocasionadas pela Covid-19, o que levou o Ministério Público Estadual a ficar em alerta. O Ministério Público ingressou com ação justamente por considerar que está havendo um grande impasse entre os poderes políticos do Estado de Mato Grosso, tanto no que se refere na esfera estadual entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e especialmente as prefeituras, no caso o município de Cuiabá, onde a gente atua. Esse impasse político faz com que sejam tomadas medidas insuficientes para conter o avanço da pandemia. Nós não estamos tendo cobertura adequada de vacinas, né? As aglomerações continuam. A gente pode verificar que até algumas notícias publicadas hoje, alguns condomínios, inclusive, não querem fechar, como diz o decreto municipal, suas áreas esportivas, suas academias, e tudo isso faz... isso aí está tudo correndo solto, vamos dizer assim, e essas medidas insuficientes, elas mostram justamente que está se caminhando por uma situação de empilhamento de pessoas mortas e doentes. O promotor ainda fez duras críticas à Assembleia Legislativa porque os deputados rejeitaram o pedido de antecipação dos feriados pelo governo do estado. Alexandre Guedes ainda explicou que ingressou com uma ação civil pública contra o estado e o município de Cuiabá. Pela primeira vez eu usei o termo lockdown numa petição. Realmente é o que a Fiocruz fez. A Fiocruz, assim, na véspera da gente entrar com a ação civil pública, ela recomenda a estados que estão na mesma situação do estado de Mato Grosso a fazer esse isolamento, barreiras sanitárias, o funcionamento apenas de serviços essenciais e essenciais mesmo. Não é aquilo que está no decreto ou que a pessoa diz que está no decreto. São essenciais mesmo. Aqui, toda e qualquer situação que tem aglomeração e que não refere uma atividade realmente essencial, ela tem que ser interrompida. Foi isso que nós colocamos e pedimos na ação civil pública. O promotor Alexandre Guedes ainda afirma que os governos estão mais preocupados com a questão econômica causada pela pandemia do que com o número de mortes causadas pela doença. A atividade econômica deve atender a função social e deve atender os direitos fundamentais, que no caso é a vida. Um dos direitos sociais é a vida e a saúde também. Então, assim, óbvio que toda decisão de restrição de atividade econômica implica impacto. A gente não está dizendo isso. Mas as pessoas vão sobreviver para trabalhar em outro dia, para empreender em outro dia. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Lúcio, seu destaque. Meu destaque é para dizer o seguinte, que aquela competência concorrente, né, que gerou uma polêmica danada lá no Supremo Tribunal Federal, ela está valendo, está sendo aplicada. Eu falo isso por causa de uma decisão aqui do Tribunal de Justiça, mais precisamente aí da desembargadora Maria Helena Povas, presidente aqui do TJ. Ela disse o seguinte: olha, o Ministério Público Estadual, ao negar uma ação lá, né, do Ministério Público, dizendo o seguinte: olha, o MPE está buscando um atalho processual. E aí ela manteve o comércio aberto aqui em Cuiabá. Então é o seguinte, a desembargadora, presidente do TJ, indeferiu um pedido de liminar pelo Ministério Público Estadual e manteve o decreto da Prefeitura de Cuiabá, que prevê as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus. E aí, para a gente entender melhor aqui, o Ministério Público, né, nesse pedido, defendia que as medidas fossem mais restritivas que as determinadas pelo governo federal, né? Já a Prefeitura de Cuiabá
alega, né, porque ela foi instada a se manifestar, a Prefeitura de Cuiabá alega que só não liberou nenhuma atividade econômica a mais que as determinadas pelo decreto federal. E aí, só para ficar mais claro aqui o que eu falei de que está valendo plenamente essa competência concorrente, a história aqui é a seguinte: o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, baixou um decreto, né, definindo quais eram as atividades essenciais em função dessas restrições aí que o país todo está tendo que adotar em função aí da pandemia, não é isso? Do distanciamento, do isolamento social. Então é o seguinte: o decreto do presidente está em plena validade, não foi revogado e nem foi derrubado pela Justiça. Bom, aí é o seguinte, aí o governador Mauro Mendes baixou um decreto, é isso? Baixou um decreto. O prefeito Emanuel Pinheiro, né? O prefeito Emanuel Pinheiro, depois da decisão da própria Justiça, falou: olha, eu vou obedecer o decreto do governador Mauro Mendes, mas vou me basear no que disse lá o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, cada um na sua instância tomou uma decisão. Tem lá o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Mauro Mendes, se quisesse, poderia adotar medidas mais duras que o decreto lá que definiu as atividades essenciais do presidente Jair Bolsonaro. Ele poderia tomar medidas mais restritivas. Não tomou. Não é isso? Não tomou. O prefeito Emanuel Pinheiro, em relação ao decreto do presidente. Já o prefeito Emanuel Pinheiro, se quisesse, poderia tomar medidas mais restritivas do que aquelas que estão no decreto estadual do governador Mauro Mendes. Também preferiu não seguir por esse caminho, se ancorando lá no decreto do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso aí é a tal da competência concorrente. O presidente Jair Bolsonaro pode decidir, os governadores podem decidir e o prefeito pode decidir. E o que é que a desembargadora Maria Helena Povas quis dizer com atalho processual? Na minha interpretação, ela quis dizer o seguinte: olha, o prefeito Emanuel Pinheiro se ancorou, né, lá no decreto do presidente Jair Bolsonaro para manter grande parte do comércio aberto. O atalho processual para mim é o seguinte: olha, para resolver isso aqui, tem que entrar lá no Supremo Tribunal Federal para derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Porque enquanto estiver valendo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que definiu quais são as atividades essenciais, o que disse o prefeito Emanuel Pinheiro vai continuar valendo. Ou seja, cada um em sua instância tem poder de decisão, sim. E a decisão da desembargadora Maria Helena só confirma isso. O problema, Lúcio, é que nós vivemos num país em que nós temos, numa aldeia, né? Que nós temos muito caciques, todo mundo quer mandar. O Supremo Tribunal Federal quer mandar, o Ministério Público quer mandar, o Tribunal de Justiça quer mandar, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso também já entrou nessa seara, tá? Só para informar, né? Com relação à quarentena, com relação ao lockdown. Então todo mundo quer mandar, governador, prefeito, né? E a população fica sem saber quem acompanhar numa situação como essa, porque um desconstrói o outro por questões de vaidade, por questões de tentativa de autonomia, de dizer, olha, aqui quem manda sou eu. Então eu respeito quem? É o governador, é o prefeito, é a justiça? Quem é que manda nessa aldeia? Toda aldeia que tem muito cacique, acaba, né? Não sobrevive, porque todo mundo quer mandar, e isso é terrível. Gente, deixa eu trazer os dados da Covid-19 aqui no estado. A Secretaria Estadual de Saúde notificou até a tarde de segunda-feira 317.254 novos casos, né? Na verdade, assim, novos não, perdão. Ao total, são os casos aqui em Mato Grosso. Mas a gente tem aí um número de recuperados muito próximo de 293.882 pessoas que já se recuperaram desta doença. Número de mortes, infelizmente, a gente chega à marca de 8.127 mortes pelo coronavírus. E não muda, gente. Mais uma vez, a taxa de ocupação aí
beirando os 100% ainda o sistema colapsado de saúde, Lúcio, Haroldo. Essa taxa não cai. Isso só mostra que ainda continua a fila por UTI, que o sistema público e privado está em colapso. E ontem teve mais um recorde, né, no número de mortes. Né? Foi o dia com o maior número de óbitos desde o início da pandemia aqui em Mato Grosso. 128 mortes. Infelizmente, com 8.127 casos, novos casos, gente. Não, 8 mil, esse é o número de mortes. Perdão. É o total de óbitos até hoje. Qual que a gente, mais qual de que 8 a gente mil. tem de... perdão. Com 2.167 novas confirmações, né? Perdão, gente, tá? Isso é fato, até assustei agora que eu vi aqui o número embaixo. Mas as expectativas são boas. É importante a gente passar essa mensagem entusiasta, inclusive, para o telespectador, né? São boas por conta exatamente da eficiência das vacinas. Observe os Estados Unidos, Israel, Reino Unido, que realmente os gráficos estão lá embaixo, né? O índice de contaminação, o índice de pessoas que estão indo a óbito é muito pequeno, logo depois do início da vacinação. E o Brasil caminha para isso. Eu não tenho dúvida disso. Logo, em breve, nós teremos aí uma situação muito diferente. Eu espero que nós consigamos, sobretudo a partir do mês de agosto, setembro, no segundo semestre, uma normalidade. Algo um pouco mais confortável para a população brasileira, para a população mato-grossense, para você que nos assiste, né? Por conta exatamente desse esforço do governo federal, desse esforço de todo mundo, sem buscar culpados. Nós precisamos resolver o problema da pandemia. Depois a gente acerta as contas com quem roubou, com quem desviou dinheiro que era para cuidar das pessoas, né, para montar o hospital de campanha, para preparar a estrutura na área da saúde. Quem não fez, né, vai ter que pagar, né, uma hora ele vai ter que pagar por isso. Mas eu tenho certeza que a gente está caminhando no caminho correto agora. Deixei aqui ao GD, o portal Gazeta Digital, falar um pouquinho sobre política. Coronel revela que recebeu oferta em dinheiro para recuar do Senado e admite ser candidata em 2022. O pessoal já aí falando da disputa eleitoral do próximo ano. Candidata derrotada ao Senado, a coronel Rúbia Fernanda de Oliveira revelou ter recebido proposta em dinheiro para abrir mão da disputa suplementar. Em setembro do ano passado, em entrevista aí à imprensa, a militar afirmou que foi duramente pressionada por terceiros, hora antes de oficializar a sua candidatura. E aí ela diz ainda de que ela pretende, então, Fernanda também admitiu que vem sendo assediada por partidos políticos e deve pleitear alguma vaga nas eleições de 2022, quando serão eleitos senadores, deputados estaduais, federais, governadores e presidente da República. E aí, vai para uma vaga no estado ou federal? Só falta lembrar nesse caso aí, ela diz o seguinte, que esse assédio, não para que ela desistisse da candidatura, foi horas antes da convenção que definiu o nome dela como candidata ao Senado, não é isso? Aí a gente precisa lembrar, né? Que teve lá um contato telefônico, né? Da coronel Rúbia Fernanda com o presidente Jair Bolsonaro, né? Que ela pediu, né? Pelo áudio que a gente viu, parecia que o seguinte, que ela estava implorando para ser candidata ao Senado, para que não retirasse o nome dela, né? Então, é preciso também lembrar tudo isso, né? Tudo que ocorreu naquela convenção do Patriota. Né? A eleição... Não queriam mais que ela fosse candidata. Ela acabou sendo. Acabou sendo. E muito bem votada. Se você observar exatamente a trajetória dela, que sem expressividade nenhuma política, né? E com o apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro, o que desvelou, sobretudo, a força do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado de Mato Grosso, nessa candidatura dela ao Senado. Isso foi fato, até porque acho que ela ficou em segundo, ou terceiro, enfim, ficou nas cabeceiras ali com relação à votação. Mas eu, particularmente, tive a oportunidade de entrevistá-la 2 vezes, aí onde está sentado o Lúcio, né? E eu percebi que realmente o que falta, né, o que está faltando nela é um pouquinho mais de personalidade política. Isso eu falo claramente, né? Um pouquinho mais de estudo aprofundado, né? No papel exatamente do senador, né? Ou qualquer outro cargo político que ela queira
pleitear, né? E que ela, independente da vontade do presidente da República, independente da vontade das outras pessoas, tenha a opinião própria, né? Muito bem clara e definida. Porque tudo, absolutamente, que eu perguntei para ela aqui, ela dizia assim, se o presidente pensar dessa forma, eu penso da mesma forma. Então, realmente, aí é muito complicado você ter um representante do Estado, não necessariamente da população, porque o senador, ele representa o Estado, no caso específico, na candidatura dela lá atrás, né? Com esse tipo de posicionamento. Então, acho que tem condições de ser um bom representante, uma boa representante do Estado de Mato Grosso, desde que se prepare para isso. Só para complementar o que o professor Haroldo falou, né, a Coronel Rúbia Fernanda, ela está avaliando aí, né? Avaliando não, ela já decidiu que vai sair do Patriota, né? Ela está sem partido. Já saiu do Patriota? Já saiu. Bom, então é o seguinte, ela vai para outro partido, né? E o que ela tem dito é o seguinte, olha, eu não posso anunciar ainda porque eu estou aguardando o que vai decidir o presidente Jair Bolsonaro. Para onde ele for, eu vou. Essa é a posição dela. Só para complementar ali o raciocínio aí do professor Haroldo Arruda. Isso infelizmente é triste, porque, veja bem, considerando que o objeto da política em si são as relações, né? Você ter personalidade política é fundamental. É por isso que nós temos essa meia-boca de Câmara. Mas nesse caso da filiação aí... Não, da filiação tudo bem. É um direito. É um direito, ela, por conta de partido e ideologia política. E não é só ela que faz isso, né? Muitos políticos seguem o líder, não é isso? Sim. Não é isso? Muitos seguem Mauro Mendes, sim, não é isso? Sim. Outros seguem Emanuel Pinheiro, né? E aí ela tem todo o direito de seguir nesse o caso, presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso específico, sim. Mas o que me entristece exatamente com relação à política por exemplo, algumas atitudes, como nós ressaltamos aqui, de vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Cuiabá, que não tem opinião própria. Ele simplesmente segue ali a cartilha do prefeito e pronto, acabou. Chega um projeto, muitas vezes o projeto é bom para a sociedade, Lúcio. Eu já vi por várias vezes isso, inclusive no último, lá na Câmara de Vereadores, o último, como que chama? Último período legislativo? Última legislatura. Legislatura, faltou a palavra. Última legislatura lá na Câmara de Vereadores de Cuiabá, né? Bons projetos, eles não aprovavam em projetos em nome da sociedade, coisa boa, né? Porque o projeto é de fulano de tal, é contra o prefeito, é oposição, larga a mão disso. Que isso, pô? Para com isso, tá entendendo? Quer dizer, então, infelizmente isso acontece muito ainda. A gente falou aqui do transporte coletivo, que eles não aceitaram lá que os donos das empresas de ônibus fossem multados, e tem um outro assunto que a gente precisa relembrar aqui. Os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá vão se manifestar, vão cobrar, vão pressionar a Prefeitura de Cuiabá sobre o IPTU, né, Yara Moura? E aí? Olha, Lúcio, tem Ninguém dois falou ou três que... É o que aqueles da oposição que... Mas esses dois ou três estão falando alguma coisa? Eu quero saber isso. Bom, estão falando? Teve um que me mandou aqui, deixa eu até ver quem foi. Quando eu estava afastado por conta da voz, pode ir falando aí que eu vou procurar aqui. Teve um que mandou para mim, eu acho que foi o deputado Dilemário Alencar, mas aí eu não sei o que deu essa questão do IPTU. Deputado, vereador, né? Vereador Dilemário. Eu falei deputado? Deputado, vereador Dilemário Alencar disse que apresentou... Deixa eu achar aqui, gente, porque... deve ter sido ele deu uma declaração ele apresentou esse requerimento que foi reprovado lá na Câmara... O vereador Dilemário pede prorrogação da data de pagamento do IPTU. Aí, ó. Pediu a prorrogação aqui, deixa eu achar para quando. É uma notícia grande, ele pediu para prorrogar. Aqui não fala para quando, mas a primeira parcela, a data do vencimento está marcada para o dia 14 de abril. Então ele pede a prorrogação, não sei o que deu, vou perguntar aqui. 14 de abril, quarta-feira da semana que vem, ok? Nós tivemos agora recente... Porque amanhã é dia 7, é isso? Inclusive eu noticiei isso ontem, a questão do aumento dos medicamentos de 10%, acima de 10%. Né? São 3 níveis de aumento, 10%, 8% e 6%. Tivemos o aumento da energia, mais um aumento da energia. Sabe-se lá por quê? Porque, veja bem, como a questão de geração de energia em nosso país é regulada pela chuva, e está chovendo. Quer dizer, qual o motivo disso? Né? Eles utilizam, primeiro, para atender a demanda, a força da hidrelétrica, né? Por conta das chuvas. Quando você tem uma estiagem muito grande, eles passam a utilizar as termoelétricas, é um custo infinitamente maior. Tudo bem, justifica o aumento, mas
O aumento é de mais de 10%. Né? Eu não sei então se já foi. Triste, num momento eu como não sei esse. se já foi anunciado o índice exato, mas não será inferior a 10%. Estão tentando segurar esse aumento. Estão Tinha tentando. que segurar. Gente, deixa eu trazer aqui informações do auxílio emergencial que começa a ser pago hoje. E a gente tem que ficar muito de olho como que vai ser esse esquema. Só lembrando que não vai ser para sacar, vai cair na conta. Então não adianta você ir lá para a Caixa Econômica que não vai estar disponível para saque. A nova rodada do auxílio emergencial vai ser paga em 4 parcelas de abril a agosto deste ano. Os valores vão variar entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375 reais. Começam a ser pagos, então, para mais de 2.300.000 beneficiários nascidos em janeiro, agora, e o valor vai de acordo aí com cada pessoa. A pessoa mora só, vai ser 150. Para famílias de 2 ou mais pessoas, 250. Para mães, chefes de família, vai ser 375. Vai funcionar desse jeito. Calendário, nascidos em janeiro. O crédito vai estar na conta, aquela conta social do Caixa Tem, hoje, a partir de hoje, estará disponível para saques e transferências só a partir do dia 4 de maio. Mas você pode pagar a conta, se tiver ali o Caixa Tem, pagar uma conta lá no Caixa Tem. Fevereiro, 9 de abril, março, 11 de abril, os nascidos em abril a partir do dia 13 de abril, os nascidos em maio a partir do dia 15 de abril, os nascidos em junho a partir do dia 18 de abril, julho, 20 de abril, agosto, 22 de abril, setembro, 25 de abril, outubro, 27 de abril, novembro, dia 29 de abril, dezembro, dia 30 de abril, crédito em conta. Só lembrando aí os nossos telespectadores, não é para ir para a Caixa, viu, gente? Crédito em conta. E por falar dessas pessoas, né, dos milhares, milhões de pessoas que precisam de ajuda, tem um recado aqui para quem não precisa de ajuda, quem na realidade precisa ajudar, né? O recado é para os barões do agronegócio aqui de Mato Grosso. É um recado lá do primeiro secretário da Assembleia Legislativa criticando a atuação... Não, do deputado estadual secretário... Eduardo Botelho. Eduardo Botelho. Criticando a atuação dos grandes agricultores de Mato Grosso, os chamados barões do agronegócio. Botelho afirmou que durante os períodos eleitorais, veja só se você se lembra disso, a casta dos grandes produtores se junta para fazer investimentos em candidaturas políticas, mas que nesse momento da pandemia está ausente na contribuição ao Estado, onde eles levantam tantas riquezas. De acordo com o parlamentar, a determinação de uma quarentena obrigatória faz com que pequenos empresários e parte da população mais pobre padeça, né, com a queda na renda e até com desemprego. E aí ele coloca o seguinte: na hora que eles, os barões do agro, reúnem para escolher um candidato a senador, eles são bons, reúnem, levantam dinheiro e recurso. Eles são os caras, disse Eduardo Botelho, e elegem mesmo quem eles quiserem. Agora, não é hora também de fazerem uma campanha e arrecadar recurso para ajudar quem está passando fome? Aleluia, né? Alguém está cobrando os barões do agronegócio para tirarem o escorpião do bolso um pouquinho e ajudar quem está passando fome, né? Quem está desempregado, né? Quem está sem dinheiro para colocar comida na mesa. E outros deputados deveriam seguir o exemplo de Eduardo Botelho e cobrar sim, os barões do agronegócio. Né? O que o Dilmar Dal Bosco disse dessa declaração? Não, por enquanto, que é o líder do governo, não é isso? Não é só líder do governo. O governo também teria que cobrar. Líder do o governo também teria que cobrar os barões do agro. Ele faz o quê, o Dilmar Dal Bosco? Além de ser líder do governo. Vou deixar para você dizer. Tá bom. Eu duvido mas que ele vai... vai... Não é barão? Não, não é barão. Né? Mas é do agro. Né? Aliás, é o seguinte, aqui quase todo mundo... Não tem nada contra o agro. Não tem nada contra o agro. Só tem o seguinte, que eles podem fazer tudo isso aqui que o Eduardo Botelho relatou, né? Elegem quem eles querem, né? Elegeram o Carlos Fávaro, agora querem eleger Neri Geller, não é isso? Eles estão combinando, mas tudo bem, é legítima essa atuação deles, não é isso? Porque eles têm o dinheiro, ajuda a eleger, não é? Se não fizer caixa 2, está valendo,